Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Chegando com a nossa tradicional retrospectiva, relembrando famosos por ano de falecimento, chegando ao ano de 1953. E eu sempre digo isso e não canso de dizer, quanto mais a gente se afasta dos dias atuais, mais as histórias vão sendo interessantes. São famosos que na sua época foram importantes para a história do Brasil nas mais diversas áreas, e é bom a gente saber dessas histórias, dessas personalidades. Para você que assistiu o ano de 1954 e deixou seu recadinho à sua cidade, é a dica para você receber sempre um alô aqui no nosso canal. Vamos começar com o jornalista e poeta Austro Costa, Austriclínio Ferreira Quirino, nascido em Limoeiro, no estado de Pernambuco, em 6 de maio de 1899 e faleceu em Recife em 29 de outubro de 1953. Ele foi importante jornalista para o Nordeste no século XX. Foi revisor, repórter, cronista. Ele faleceu, teve morte acidental. O ônibus no qual viajava bateu em um poste e Austro Costa, viajando em pé, foi lançado para fora do ônibus, sofrendo fratura na base do crânio. Teve morte imediata. Ele tinha apenas 54 anos de idade. Vamos falar agora de Charles Miller, considerado o pai do futebol e do rugby aqui no Brasil. Nascido em São Paulo em 24 de novembro de 1874 e faleceu em 30 de junho de 1953. O seu pai era escocês, sua mãe brasileira de ascendência inglesa. Aos 10 anos, foi estudar na Inglaterra e quando voltou para o Brasil, trouxe o futebol para o país. Por isso que ele foi considerado o pai do futebol no Brasil e também do rugby. Ele faleceu no dia 30 de junho de 1953 aos 78 anos de idade. Vamos falar agora de Darcy Casarré. Esse sobrenome é forte, não é? Darcy Lopes Casarré, nascido em Pelotas, no Rio Grande do Sul, em 22 de agosto de 1900 e faleceu no Rio de Janeiro em 31 de janeiro de 1953. Ator, produtor, radialista, ele atuou expressivamente em filmes e em teatro desde o final da década de 10 até o início da década de 50. Foi casado com a atriz Thea Selva, que nós também já homenageamos aqui no canal, com quem teve 2 filhos, os também atores e dubladores Older Casarré e Ounei Casarré, ambos já falecidos. O ator Juliano Casarré era seu bisneto. Ele faleceu no dia 31 de janeiro de 1953, com apenas 52 anos de idade. Vamos agora falar do compositor Duque, Antônio Lopes de Amorim Diniz, nascido em Salvador, na capital da Bahia, em 10 de janeiro de 1884. Faleceu no Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1953. Além de compositor, foi bailarino, teatrólogo, jornalista, letrista e se dedicou principalmente ao samba. E ele faleceu em 28 de setembro de 1953, aos 69 anos de idade. Vamos agora conhecer essa história que eu fiquei fascinado por ela. Eu gosto muito dos santos populares e eu não conhecia, que foi Francisca Carla. Francisca Quirino, nascida em Ubajara, no estado do Ceará, que não fica longe daqui, de onde eu moro, no ano de 1910, e faleceu em Tianguá, no estado do Ceará, em 22 de abril de 1953. Mais conhecida como Francisca Carla, foi empregada doméstica falecida, vítima hanseníase, que virou Marte na cidade de Tianguá e região da Ibiapaba. Em 1948, já com 38 anos, quando ajudava em um almoço na casa do senhor Adalto Damasceno, em Tianguá, o médico convidado para o almoço percebeu Francisca Carla com manchas na pele. Após uma observação mais detalhada, constatou que Francisca Carla havia contraído hanseníase, também chamada de lepra, doença contagiosa e na época sem tratamento e cura. A partir dessa descoberta, a vida de Francisca Carla tornou-se um verdadeiro calvário. Foi deixada por sua própria família adotiva num casebre no meio da mata, no sítio Lagoa do Padre, a 4 quilômetros de Tianguá. Sem nenhum contato com a sociedade, água e comida eram colocadas à distância com a ajuda de uma vara, para que fosse evitado o contato com as pessoas, devido a tão contagiosa infecção. Sua via crucis perdurou 5 anos, sobrevivendo de doações deixadas por pessoas, que muitas das vezes transitavam pelo caminho uma única vez por semana. Totalmente entregue à solidão e ao sofrimento que a doença e o isolamento lhe proporcionaram, Francisca Carla faleceu no dia 22 de abril
de 1953. Ao descobrir o acontecido, moradores da comunidade vizinha providenciaram rapidamente o enterro, pois o corpo da falecida já estava em estado de decomposição. Em novembro de 1999, os restos mortais de Francisca Carla foram trasladados para a capela do sítio Lagoa do Padre, onde havia sido enterrada, para o cemitério então recém-inaugurado que recebeu seu nome. Por todo o seu sofrimento e resignação, Francisca Carla hoje é tida como santa por toda a região, mártir amplamente venerada pela devoção popular. No local de sua morte foi erguida uma capela, até hoje visitada por moradores da região e de outras cidades. A capela transformou-se num local de oração, que os fiéis depositam seus pedidos de intercessão. Em 2007, o escritor tianguaense Luiz Gonzaga Bezerra lançou o livro Um Olhar sobre Francisca Carla e Outros Fatos sobre Tianguá, traçando um perfil biográfico sobre a Marte. Em 2011 foi lançado o curta-metragem Francisca Carla, do diretor Natal Portela, narrando toda a saga de Francisca Carla. Uma história realmente muito triste. Eu fiquei realmente impressionado com essa história. Ela faleceu aos 43 anos de idade. Vamos agora falar do compositor Carlos Mesquita, nascido no Rio de Janeiro em 23 de maio de 1864 e faleceu em Paris em 1953. Foi um compositor, pianista, organista, professor e maestro brasileiro. Ele estudou no Conservatório de Paris, com uma bolsa dada por Dom Pedro II. Ele faleceu aos 89 anos de idade em 1953. Francis Ford, ator e diretor de cinema. Francis Finney, mas foi como Francis Ford que ficou conhecido. Nascido em Portland em 14 de agosto de 1881 e faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 5 de setembro de 1953. Ele ficou conhecido também por ter sido o mentor e irmão mais velho do diretor John Ford, que foi um dos maiores diretores da história do faroeste. Foi quem deu a oportunidade para John Wayne se transformar numa estrela de Hollywood. Ele fez centenas de filmes. Ele faleceu no dia 5 de setembro de 1953 aos 72 anos de idade. Vamos falar agora de um dos maiores romancistas da história do Brasil, que foi Graciliano Ramos. Graciliano Ramos de Oliveira, nascido em Quebrangulo, município de Alagoas, em 27 de outubro de 1892 e faleceu no Rio de Janeiro em 20 de março de 1953. Romancista, cronista, jornalista, considerado um dos maiores nomes da literatura brasileira. Ele é mais conhecido por sua obra Vidas Secas. No ano de 1952, ele adoeceu gravemente. No começo de 1953, foi internado, falecendo no dia 20 de março, aos 60 anos de idade, vítima de um câncer no pulmão. Dos maiores romancistas da história do Brasil. Vamos falar do compositor Marcelo Tupinambá, também conhecido como Fernando Lobo, nascido em Tietê, no estado de São Paulo, em 29 de maio de 1889 e faleceu em São Paulo em 4 de julho de 1953. Compositor brasileiro, e suas composições até hoje são conhecidas. Ele faleceu no dia 4 de julho de 1953, aos 64 anos de idade. Hank Williams, cantor de country, também uma história também muito triste. Hiram King Williams, nascido em Butler, no Alabama, Estados Unidos, em 17 de setembro de 1923 e faleceu em Oak Hill, no estado da Virgínia, Estados Unidos, em 1º de janeiro de 1953. Ele se tornou um ícone da música country e um dos mais influentes músicos e compositores do século XX. O músico que sofria de uma doença raríssima, que é uma espinha bífida, lesão congênita na medula espinhal. Ele faleceu aos 29 anos de idade, algumas horas depois da virada do ano, em decorrência do abuso da bebida e da morfina, ambos anestésicos para as dores constantes que sentia. Triste perda, ele tinha apenas 29 anos, uma lenda do country. Dudley Wilson, mais um ator e cantor norte-americano, nascido em Tyler, no Texas, Estados Unidos, em 3 de abril de 1886 e faleceu em Los Angeles, na Califórnia, em 30 de maio de 1953. Ele faleceu pouco tempo após aposentar-se do show business, aos 67 anos de idade. Arthur Oates, um ator principalmente conhecido pela sua participação em Dama das Camélias. Nascido em Georgetown, nos Estados Unidos, em 19 de março de 1874 e faleceu em Woodland Hills, em Los Angeles, em 4 de janeiro de 1953. Um ator norte-americano que atuou em mais de 275 filmes em sua carreira, de mais de 34 anos. Ele trabalhou também desde a época dos filmes mudos. Foi irmão do roteirista e diretor Harry O. Hoyt.
Ele faleceu aos 78 anos de idade. Vamos agora falar de alguns pilotos que faleceram no ano de 1953. Felice Bonetto, nascido em Manerbio, na Itália, em 9 de junho de 1903, faleceu em Silão, no México, em 21 de novembro de 1953. Automobilista italiano, participou de 16 grandes prêmios da Fórmula 1 entre os anos de 1950 até 1953. Ele faleceu aos 50 anos de idade. Charles Pitonarco, nascido em Bruxelas, na Bélgica, em 7 de junho de 1927 e faleceu em Modena, na Itália, em 18 de setembro de 1953. Automobilista belga que participou dos grandes prêmios da Bélgica, Holanda e Itália de 1952 e da Bélgica de 1953, falecendo nessa corrida com apenas 26 anos de idade. Chet Miller, nascido em Detroit, em 19 de julho de 1902 e faleceu em Indianápolis, em 15 de maio de 1953, automobilista norte-americano. Ele esteve em 18 500 milhas de Indianápolis, duas quando a prova fazia parte do calendário da Fórmula 1. Ele faleceu durante a corrida de Indianápolis do dia 15 de maio de 1953, aos 50 anos de idade. Tazio Nuvolari, nascido em Casteldeario, em 16 de novembro de 1892 e faleceu em Mantua, em 11 de agosto de 1953. Foi piloto de corridas italiano, também de motocicletas e automóveis. Ele correu na Alfa Romeo, Ferrari e Maserati. Ele faleceu em 11 de agosto de 1953, 9 meses após ter sofrido um infarto. Ele tinha 60 anos de idade. Carl Scarborough, nascido em 3 de julho de 1914, em Benton, Illinois, Estados Unidos, e faleceu em 30 de maio de 1953 em Indianápolis. Foi automobilista norte-americano que teve em 500 milhas de Indianápolis e faleceu durante a prova com apenas 38 anos de idade. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar do jogador de futebol Anacleto Ferramenta, nascido em 3 de setembro de 1891, faleceu no Rio de Janeiro em 10 de agosto de 1953. Ele atuou no Santos entre os anos de 1912 e 1916, fez 22 partidas e anotou 8 gols. Em 1916 ele mudou-se para o Rio de Janeiro e se aposentou. Faleceu em 10 de agosto de 1953 aos 61 anos de idade. Então esse foi o vídeo de hoje, relembrando famosos que faleceram no ano de 1953. E para você que assistiu o ano de 1954, deixou seu recadinho, a sua cidade, vai um alô super especial para você. Wilson Nascimento, Rosinaldo Cunha, Antônio de Matos, nossa querida Rita de Cássia, o Alexandre Lopes, Irene Oliveira, o Nailson, de Aratuípe, na Bahia, o Antônio Silva, lá de Ferxlândia, Minas Gerais, nossa querida amiga Meire Lazier, pede no seu vídeo nosso, Lucileide Cândido, lá de Mari, Paraíba, Ibrahim Fernando, de Planura, Minas Gerais, o Alisson Augusto, o Henrique Silva, o Marcelo, lá de Guarujá, Litoral Sul de São Paulo, nossa querida Jéssica Nunes, Leidmar Robson, de Vista Alegre, Minas Gerais, meu querido amigo Jorge Tatsuta, lá do Japão, o Marcelo Brauna, de Saloá, Pernambuco, o casal Mendes e Simone, lá de São Paulo, obrigado pelo carinho, o Carlos Borges, meu amigo Sargento, lá de Ponte Branca, no Mato Grosso, Jean Felipe Tuber, lá de Belo Horizonte, Irene Oliveira, de São Paulo, William Bernardo, de São Carlos, São Paulo, o Marcelo Meirelles, obrigado pelo carinho, Janete Cisato Vital, a Maria Barros, sempre com a sua lista, o Mar Henrique, o Alexandre Lopes e também o Alexandre Moraes, lá de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado a todos vocês pelo carinho. Um abraço e até o próximo vídeo do canal Elis Alves. E espero vocês no ano de 1952. Até lá!